Então vejam só, pessoal, dentre as várias formas de identificar o pH da solução, eu separei umas aqui para vocês, certo? Essa aqui, por exemplo, é a fita, certo? Com qual nós vamos comparar nessa tabela o valor de pH, né? Vai ficar meio difícil de ver aqui no vídeo, mas eu vou tentar exemplificar ao máximo para vocês, certo? Eu tenho aqui 6 soluções, beleza? E nessa primeira solução, eu coloquei aquela minha fita, certo? Que já deu uma coloração aqui específica, certo? Nessa minha segunda solução, também coloquei essa minha fita que deu uma coloração também específica. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos comparar esta coloração aqui, certo? Com essa nossa tabela, beleza? Então, se nós compararmos essa coloração com a nossa tabela, nós teremos lá, ó, amarelo, verde, amarelo e laranja. Então ela mostra que está próximo aqui, ó, mais ou menos próximo a um pH de 8, certo? Então prova que esta primeira substância aqui tem um caráter básico, certo? pH 8, caráter básico, certo? Já o nosso segundo exemplo aqui, essa nossa segunda solução, ela apresenta também uma coloração, certo? Só que agora ela vem aqui para uma cor, um vinho, né, mais escuro aqui, certo? E se nós compararmos este valor aqui com nossa tabela, certo? Ó, veja só o que nós temos aqui. Nós temos algo bem próximo aqui, ó, a um pH 1 mais ou menos, certo? O que mostra que este nosso segundo essa nossa segunda substância aqui tem um caráter ácido, certo? Existem outros indicadores também, como esse daqui que está aqui em minha mão, certo? Esse aqui é o papel de tornassol, certinho? O papel de tornassol, ele pode ser vermelho, certo? Ou ele pode ter uma coloração aqui de uma cor, um azul ou violeta, né? Como vocês preferirem. Eu vou chamar esse aqui de violeta, certo? Então vejam só, quando o papel de tornassol é vermelho, em contato com o meio básico, ele adquire uma coloração um pouco mais escura, né? Veja na ponta dele aqui como ele está azul. Então isso aqui mostra, por exemplo, que essa substância é uma substância básica, certo? Se nós pegarmos aqui no caso o papel de tornassol azul, quando ele entra em contato com uma solução básica, certo? Observem que ele não tem mudança de cor alguma, beleza? No entanto, se nós observarmos este mesmo papel de tornassol azul em contato com a substância ácida, veja que ele troca aqui para uma cor vermelha, certo? Então, assim, em relação à cor, você vai ver que não tem diferença, né? O papel azul, por exemplo, em contato com a solução básica, o que acontece com ele? Não vai mudar muita coisa, certo? Ele vai continuar com a sua mesma coloração, né? Veja só o que nós temos aqui, ó. Solução básica, continua a mesma coisa. Agora, quando ele entra em contato com a solução ácida, ele muda de cor, certo? Esse vermelho aqui eu não vou fazer para vocês, porque ele está bem ruim de visualizar. Na verdade, então ele fica azul quando entra em contato com o meio básico e permanece incolor quando entra em contato com o meio ácido, certo? Nós temos também um medidor de pH, que é muito utilizado aí para quem tem aquários e tal, certo? Que é o medidor de pH eletrônico, certo? Então ele mostra aqui, por exemplo, de uma forma digital, o valor do nosso pH, certinho? Mas assim, os mais utilizados em questão, certo? São estes dois que eu separei aqui para vocês, beleza? A fenolftaleína, certo? E o azul de bromotimol, né? Observe que o azul de bromotimol, na verdade, ele é vermelho, certinho? Então eu tenho aqui, ó, primeira, segunda, terceira substância, e depois aqui eu separei mais 3 para vocês, para nós tentarmos observar se tem uma mudança de cor quando adicionamos aqui os indicadores, certo? Então quais são os indicadores que nós vimos até agora? O papel de tornassol, o medidor de pH digital, e os mais importantes aqui, certo? Que é a fenolftaleína, e esse aqui que é o azul de bromotimol, certinho? Então eu tenho 3 substâncias, aparentemente estão com os mesmos volumes em si, certo? E vamos observar qual é a característica que eu tenho quando eu adiciono fenolftaleína em um meio básico. Então vejam só o que acontece ao adicionar a fenolftaleína em um meio básico, certo?
Observem que vocês veem aqui uma leve mudança de cor, certo? Observem que ele apresenta aqui uma característica, uma coloração, um rosa avermelhado e tal, certo? Essa mesma fenolftaleína, quando é adicionada ao meio ácido, ela não vai provocar aqui, ó, mudança alguma na coloração. E a mesma fenolftaleína, quando for adicionado a um meio que seja neutro, também não provoca nenhuma mudança aqui na coloração, certo? Então vejam o seguinte, caráter básico, certo? Em presença de fenolftaleína, tem uma coloração um tanto rosa, certo? Em meio ácido não muda de cor, em meio básico não muda de cor, certo? Agora, este outro aqui, pessoal, que é o azul de bromotimol, ele tem uma característica interessante. Deem uma olhada aqui o que acontece em meio básico, certo? Então vejam só, em meio básico, ele adquire uma coloração azul, certo? Quando ele entra em contato com o meio ácido, veja que ele adquire uma coloração, certo? Ó, parecida aqui com um óleo, né? Uma coloração de um óleo, uma cor aqui meio amarela, certo? E quando ele entra em contato aqui com o meio teoricamente neutro, certo? Ele vai adquirir aqui uma coloração um pouco mais esverdeada, certo? Então vejam só, em meio básico, o azul de bromotimol adquire uma coloração azul. Em meio ácido, o azul de bromotimol adquire uma coloração amarelada. E em meio neutro, ele adquire uma coloração esverdeada. Então, assim, o indicador bem específico, que eu gosto bastante também, porque ele mostra os três indicadores, no caso, cada um mostra uma situação. Mas eu gosto desse indicador aqui porque ele mostra exatamente quem é a substância básica, quem é a substância ácida e quem é a substância que, no caso, neutra, ok? Neste caso, pessoal, a gente tem aqui a substância básica e a substância ácida, certo? Vamos ver quem predomina quando eu misturo a substância ácida à substância básica, certo? Então vejam só, já mudou de cor instantaneamente. Então quer dizer que essa solução aqui agora está ácida, beleza? Tranquilos? Certo? Em relação a quem nós usamos aqui um ácido e uma base bem conhecido aí de todo mundo, certo? Usamos estes caras aqui. O hidróxido de sódio, certo? Uma base, tranquilos? E esse aqui é o ácido clorídrico, certo? Então, fizemos a solução ácida, que foi o ácido clorídrico, e este aqui é a solução básica, que foi aqui, no caso, o hidróxido de sódio, beleza?